queria falar sobre o tema negociações indevidas. Creio que é um assunto muito importante para todos nós, e especialmente para o jovem que está numa fase de escolhas, de decisões importantes para toda a sua vida. Então, você precisa estar atento para você não fazer negociações erradas, não negociar o seu futuro de uma forma incorreta. Essa palavra negociação, ela nos lembra de quê? De comércio, não é isso? De compra e venda. O comércio, como todos sabem, é uma atividade legítima, não é verdade? Quem trabalha com comércio aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, muita gente. É uma atividade legítima, necessária, mas nem tudo nesta vida pode ser comercializado. É isso que nós devemos destacar, e é o que a palavra de Deus nos ensina. E quando o comércio ele começa a dominar determinadas áreas da nossa vida, isso se transforma em corrupção. Quando aquilo que não poderia ser vendido é colocado à venda. E nós temos visto isso tanto, não é verdade? E eu queria dar alguns exemplos antes de entrarmos no texto bíblico. Vocês já devem ter ouvido falar do comércio quando entra no futebol, por exemplo. Então, existem profissionais do futebol que começam a vender resultado de jogo. Começam a interferir nas partidas para ganharem um dinheiro extra, além ali do seu pagamento normal. Então, isso se torna corrupção. Quando o comércio domina a área da saúde, por exemplo, alguém pode começar a vender um tratamento que deveria ser gratuito. Ou quando o comércio domina a política, então acontece a compra de apoio político. Eu acredito que isso em algum lugar aconteça, né? Em algum lugar. Em que algum presidente compra apoio político para que os seus projetos sejam aprovados. Então isso se chama corrupção. E então, qualquer matéria passa a ser aprovada. Por quê? Porque aqueles que devem votar, eles foram comprados para que aprovem as matérias. E que tipo de matéria? Pode ser qualquer uma. Inclusive, legalização das drogas, legalização do aborto. Então, a pessoa que se vende, ela passa a não exercer uma análise crítica das coisas, mas ela já vendeu a sua opinião e ela passa a votar de acordo com a vontade daquele que pagou. Mas nós precisamos, como cristãos, ter um posicionamento diferente. Eu não sei se tem alguém aqui envolvido com a política, mas se algum cristão entra na política, se você um dia entrar na política, que seja para honrar o nome de Jesus. E nós esperamos que o Senhor derrube de lá aqueles que estão envergonhando o Evangelho. Aqueles que se dizem crentes, mas se vendem, que Deus os derrube de lá em nome de Jesus. Agora, sabemos que isso acontece em outras áreas também, na religião também. Quando pessoas começam a fazer do seu ministério um verdadeiro comércio, isso também se torna corrupção. Se eu começar a dizer assim, olha, eu vou pregar na sua igreja desde que você me pague R$1.000. Isso é corrupção. Eu prego aqui já tem 7 anos, ainda não ganhei dinheiro nenhum e continuarei não ganhando em nome de Jesus.
Porque eu não estou aqui para vender a palavra de Deus. É claro que aquelas pessoas que se dedicam ao ministério em tempo integral têm direito ao seu salário. Eu não estou negando isso. O que também não é o meu caso, porque eu não tenho salário no ministério. Eu tenho a minha profissão fora da igreja. Mas o que eu quero dizer é que muitas coisas não podem ser comercializadas, não podem ser negociadas. E eu quero ler agora Êxodo, capítulo 5. E nós vamos ver uma negociação ocorrida aí nesse contexto do livro de Êxodo. Vocês sabem que o povo de Israel esteve no Egito durante 430 anos. E no fim desse período, Deus chamou Moisés e mandou que Moisés fosse ao Egito para realizar o êxodo do povo de Israel. E o que significa êxodo? Quem sabe? Saída, muito bem. Parabéns aí aos alunos da escola bíblica dominical, né? Êxodo é saída. Deus mandou Moisés ao Egito para retirar o povo. E então entra o texto de Êxodo 5, que nós vamos ler aí o versículo 1 e 2. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, no primeiro momento, Faraó, ele disse não para Moisés. Moisés falou: Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. E Faraó disse: não deixarei o povo ir. E o que aconteceu ali naquele contexto? Olha, Deus tem várias formas de falar conosco. Ele tem várias formas de nos conduzir, de nos ordenar, e uma dessas formas é a palavra. Deus falou a Faraó através de Moisés, amém? Moisés chegou e disse: deixa o meu povo ir. São o quê? Palavras. E Faraó deixou o povo ir? Não. E houve mais uma coisa, sinais. Ali diante de Faraó, Moisés fez sinais. Por exemplo, ele jogou a vara no chão e a vara se transformou numa serpente. Foi um sinal. E mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Então teve o quê? Palavra, teve sinal. Não resolve não? Vem aí 10 pragas. Toma cuidado, porque se você rejeita a palavra, se você rejeita os sinais de Deus para a sua vida, eventualmente você pode ser vítima de uma praga. Porque Deus tem formas de falar com o homem, e se o homem resiste, essa forma vai se tornando mais complicada. Então Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. A primeira praga foi a transformação da água em sangue. Mas Faraó não deixou o povo ir. A segunda praga foi a praga das rãs. A terceira praga foi a praga dos piolhos. A quarta praga foi a praga das moscas. E Faraó não deixou o povo ir. Mas ele se dispôs a negociar. Olha só. E Faraó, nesse contexto, nós vamos utilizá-lo como um símbolo de Satanás. Porque o Egito é um símbolo do reino das trevas. E a saída do Egito representa a salvação. Então, Faraó se dispôs a negociar depois da quarta praga. E nós vamos ver isto aí em Êxodo, capítulo 8, versículos 25 a 28. Então chamou Faraó
a Moisés e a Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Olha só, então, depois da quarta praga, Faraó resolveu negociar. Glória a Deus, amém? Amém nada. Porque negociação com Faraó é fria, como se diz, né? Ele resolveu negociar, poderia parecer uma coisa boa, né? Igual quando os trabalhadores estão em greve, não é assim? E aí passa lá uma semana de greve e o patrão não oferece nada, 2 semanas, aí finalmente o patrão quer negociar, então ele chama o representante. Opa, que maravilha, parece que as portas estão se abrindo, o patrão quer negociar. Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Faraó resolveu negociar, ele mandou chamar Arão e Moisés, olha só. Se na primeira vez Moisés e Arão foram a Faraó para falar com ele, por suas próprias vontades, agora Faraó chama. Mas o que Faraó quer propor? Sabe o que significa essa frase aí? Ele disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ele não falou assim: vocês podem sair do Egito. Não, ele falou: vocês podem fazer o sacrifício ao Senhor que vocês querem, mas façam aqui no Egito mesmo. Vocês querem servir a Deus? Eu concordo, mas sirvam a Deus aqui no Egito mesmo. Olha só o que nós podemos aprender com isso. Olha, Satanás também, ele tem propostas para você, para todos nós. Ele pode talvez te dizer assim: você quer servir ao Senhor? Mas você pode servir ao Senhor da maneira como você está. Você não precisa mudar. Você pode servir ao Senhor, mas continuar tomando a sua cervejinha. Queima ele, né? Você pode servir ao Senhor, mas continua namorando com aquela menina do mundo, não tem problema. Misericórdia. É a proposta de Satanás. Você pode servir ao Senhor, mas continua fumando, continua usando ali uma maconhazinha, 60 gramas, que não vai ter problema. Misericórdia. Então, muitas vezes, depois de dizer não, Satanás vai dizer: sirva ao Senhor, mas sem mudar o seu comportamento. Mas este não é o plano de Deus para você. Amém? Você não vai servir ao Senhor mais ou menos. Você não vai servir ao Senhor e servir a Faraó ao mesmo tempo. Amém? Porque o Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. E Faraó, ele fez essa proposta: sirvam a Deus aqui mesmo. Quantas pessoas estão aceitando isso? Querem servir a Deus, mas não querem ser transformados pelo Senhor. E vamos continuar aí, em Êxodo capítulo 8, nós lemos o versículo 25 e 26. Vamos ao versículo 27. Deixa-nos ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó, olha aí a segunda proposta: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Esse Faraó era um cretino, né? Então olha a segunda proposta: tá bom, vocês não querem sacrificar aqui no Egito, então eu deixo vocês saírem do Egito, mas não vão muito longe. É a segunda estratégia. Satanás, ele te diz: olha, você pode ir. Você quer ir à igreja? Pode ir. Mas não precisa se dedicar tanto assim. Se você vai
você vai na vigília, não precisa ir à escola dominical. Você já vai em 2 vigílias por mês, não precisa mais ir nos cultos da igreja. Misericórdia, precisa sim, amém? Olha só, então, Faraó, ele disse, vocês podem ir, mas não vão muito longe. Porque Faraó queria ter ainda o povo ao seu alcance. E você não pode ficar próximo, não pode ficar ao alcance de Satanás. Você tem que ficar longe dele, em nome de Jesus. Mas muitas vezes você não percebe como que isso acontece. Pode ser, por exemplo, uma amizade errada, pode ser um relacionamento errado, pode ser um ambiente errado que você frequenta, e com isso você está no território de Satanás. Você precisa sair de lá e ficar longe. Você precisa se afastar. Você precisa ficar fora do alcance do inimigo. E não foi esse o problema de Sansão? Sansão frequentou tanto a terra do inimigo que ele acabou morrendo. Olha só, vamos ver aí o versículo seguinte. E Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então, essa negociação não levou a nada. Por quê? Porque Moisés não aceitou as propostas de Faraó, porque ele estava apegado ao propósito de Deus. O propósito de Deus não é mais ou menos, é uma coisa definida, é sair do Egito, é abandonar o Egito para nunca mais voltar. Então, o que aconteceu na sequência? Vieram outras pragas. Veio a praga da peste nos animais, veio a praga das úlceras e veio a praga da saraiva, que é o quê? Chuva de pedras. Depois dessas 3 novas pragas, o que aconteceu? Faraó chamou Moisés para negociar, de novo. Êxodo 10, 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós, a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim, agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Bom, qual que é essa proposta aí? Vocês, homens, podem sair do Egito para servir ao Senhor, mas vocês deixam aqui as mulheres e as crianças. O Faraó está falando, vocês vão, mas a família de vocês fica. Olha o propósito de Satanás. Ele diz assim, olha, você pode servir ao Senhor, mas a sua esposa não precisa servir, a sua namorada não precisa servir, o seu filho não precisa servir. E nós dizemos, todos nós precisamos servir ao Senhor. Quem é que vai sair do Egito? Nós vamos sair, nossos filhos, nossas filhas, tudo que nós possuímos. E aí nós juntamos com a frase de Josué que está lá na frente, né? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, amém? Se você tem aquela ideia assim, eu sirvo a Deus, mas a minha namorada não precisa servir. Ela pode, inclusive, nem ser crente. Ela precisa ser uma serva de Deus, sim. Ou se você é uma moça que serve ao Senhor, aí você pensa, meu namorado não serve. Ele precisa ser também um servo de Deus. E se ele não quiser servir a Deus, ele não serve para você.
Mas puxa vida, mas quanto radicalismo, né? Mas nós não estamos aqui para brincar de ser crente, não. Nós não estamos aqui para brincar de servir a Deus. Por quê? Porque Satanás também não brinca de ser Satanás, não. Ele está querendo te derrubar de todas as formas. Nós vimos aí a proposta de Faraó. E Moisés aceitou a proposta? Ele não aceitou. Nada disso dos homens irem e as mulheres ficarem, e os filhos ficarem. Nós não aceitamos a proposta de Faraó. E o que veio na sequência? A praga dos gafanhotos e a praga das trevas. E depois dessa praga, Faraó chamou de novo para negociar. Mais uma rodada de negociação. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Que diz assim: Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. É muito cretino esse Faraó, né? O que ele está dizendo? Tá bom, vocês podem ir as mulheres, as crianças, mas o gado de vocês fica no Egito. Então, traduzindo em outras palavras, olha, você pode servir ao Senhor, mas os seus bens não precisam fazer parte disso. Você pode servir ao Senhor, mas o seu dinheiro fica fora disso. Não. Veja a resposta de Moisés aí na sequência, versículo 25 e 26. Moisés, porém, disse: Tu também, Faraó, darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Olha a resposta contundente de Moisés. Satanás pode fazer a proposta que ele quiser, mas você tem que ter uma resposta firme para ele, em nome de Jesus. Então Moisés falou, no texto que nós já lemos nos versículos anteriores: olha, nós vamos sair do Egito, nós os homens, vão os nossos filhos, vão as nossas filhas. Agora ele fala aqui, o nosso gado também vai, nem uma unha ficará no Egito. Essa deve ser a nossa postura, é não fazer concessões para o diabo. Não faça concessões para o diabo. Ele fala: eu quero só a sua unha. Não, a minha unha também é consagrada ao Senhor. De repente vai querer que você pinta aí a imagem do capeta, né? Não, a minha unha é consagrada ao Senhor. Isso aí é para dizer que eu sou todo de Deus, sou todo consagrado ao Senhor. Satanás, você não vai aproveitar nada na minha vida, em nome de Jesus. Para isso você tem que ter uma resposta clara, uma resposta convicta diante do inimigo. Por quê? Você não pode servir a Deus de forma parcial, mais ou menos. Não. Assim como Moisés não podia ser ali parcial, ele tinha que ser definido. Portanto, nós não podemos aceitar as propostas do inimigo. Não podemos negociar princípios, valores e propósitos que Deus colocou nas nossas vidas. Você não pode negociar princípios e valores. Mas o que é isso, né? Que princípios são esses? Que valores são esses? Olha, o cristão, ele não pode abrir mão da verdade, da justiça, da fidelidade, da honestidade, da fé. Isso para citar alguns exemplos. Você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem que ser uma pessoa verdadeira. Você tem que falar verdade. Tem que ser uma pessoa fiel. Olha só, eu tenho aqui uma cédula de R$10. Ela é verdadeira, tá? Quem dera fosse de 50, né? De 100, de 200.
que a gente não vê mais, mas é uma cédula verdadeira. Se esse dinheiro estiver rasgado, você aceita? Se ele estiver sujo, você aceita? Aceita? Por quê? O importante é que ele seja verdadeiro, não é isso? Assim nós também, olha, você pode ter muitos defeitos, mas falso você não pode ser. Você não tem direito de ser falso, de ser mentiroso. Então, se eu amassar essa nota assim, ó, você ainda aceita essa nota? Você não rejeita a cédula, porque ela está suja, rasgada e amassada, porque você sabe que ela é verdadeira. Então, você também tem que ser verdadeiro, meu irmão. Verdadeiro. São princípios e valores inegociáveis. Eu não posso abrir mão da verdade, da justiça. Ah, mas eu vou receber R$1.000 para eu falar uma mentira. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. Às vezes, por muito menos, as pessoas mentem, às vezes de graça, né? Não, nós não podemos ser assim. Outra coisa, o seu relacionamento com Deus, ele não é negociável. Você não pode abrir mão dele por nada. Amém? Muitas vezes, quando é que as pessoas negociam seus valores? Quando elas têm alguma necessidade. Então, por exemplo, talvez você queira um emprego, você queira um trabalho. Quem quer um trabalho aí? Amém? Tem muita gente que não quer nem ouvir falar em trabalho, né? Mas, talvez você queira um trabalho, mas, de acordo com os princípios cristãos, não pode ser um trabalho qualquer. Entende? Então, se surgir uma proposta para você, você precisará filtrar aquela proposta de acordo com os valores cristãos. Certo? Eu lembro que uma vez eu estava desempregado, uns 40 anos atrás. Eu estava desempregado e estava frequentando uma agência de empregos, né? Olha só que lugar para frequentar, né? Todo dia eu ia lá ver se surgia uma vaga para mim. Até que me disseram assim, ó, tem uma vaga aqui para você, lá no Carrefour. Você vai ser repositor no setor de cigarros. Que bênção, amém? Amém nada, né? O que eu fiz? Eu rejeitei aquela vaga de emprego. Porque para mim não serve. Para mim não serve, porque Deus tem coisa melhor para nós, amém? Então, você quer um trabalho, não pode ser qualquer trabalho. Você quer diversão, tudo bem, mas não pode ser qualquer diversão, porque você tem princípios e valores cristãos. Você quer um relacionamento? Tudo bem, mas não pode ser qualquer relacionamento. Tem que ser de acordo com princípios e valores cristãos. Por quê? Por que não pode ser qualquer trabalho, qualquer diversão, qualquer relacionamento? Porque você não é uma pessoa qualquer. Você é um filho e uma filha de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, não é qualquer coisa. Talvez você veja uma situação e você pensa assim, isso é muito bom. Mas é bom aos olhos de Deus? Essa é a pergunta que você deve fazer. Mas como é que eu vou saber se é bom aos olhos de Deus? Examina de acordo com o que a Bíblia te ensina. Mas eu vou ler a Bíblia toda, então? É, para você ler a Bíblia toda, então. Mas eu vou te dar um versículo que vai facilitar para você. Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
A gente poderia dizer também, isto falai, isto fazei. Olha aí o filtro que nós devemos aplicar em tudo na nossa vida. Se não passar aqui nesse crivo, não serve para nós. Não serve. Então veja que muitas vezes nós somos iludidos com tantas coisas, mas nós não estamos seguindo os princípios da palavra de Deus. Muito bem. O inimigo, ele sempre quer fazer propostas. E nós sabemos que até para Jesus ele fez proposta, não foi assim? Ali em Mateus capítulo 4, nós temos aquele relato da tentação de Jesus no deserto. Qual foi a proposta do inimigo para Jesus? Jesus estava com fome e o inimigo chegou e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então veja que o inimigo tem sempre uma proposta, ele sempre quer negociar alguma coisa, mas você tem que ver se o que ele está te oferecendo se passa no teste dos princípios da palavra de Deus. Não vai passar, obviamente. O inimigo oferece pedra quando você tem fome, e você talvez fique muito feliz com as pedras que ele te oferece. Será que não é isso que está acontecendo? Diante de uma necessidade, ele traz uma proposta para você, mas aquilo não serve, porque se nem só de pão viverá o homem, quanto menos de pedra, não é verdade? Isso nos lembra lá do Gênesis, quando Satanás ofereceu aquele fruto proibido para Eva. Eva deveria ter virado para Satanás e dito: olha, se esse fruto é tão bom, come você mesmo. Mas ela ficou iludida com aquela proposta. Mas, voltando a Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus resistiu à proposta do inimigo. E o inimigo ainda mostrou para Jesus os reinos do mundo e falou: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então veja a resposta de Jesus diante da proposta do inimigo. E o inimigo disse: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. E o Senhor Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós também precisamos ter respostas. Interessante nas negociações com o inimigo, que ele mostra o que ele vai te dar, mas ele não mostra o que ele vai tomar. Veja bem, o inimigo mostra o que ele vai te dar, mas ele não fala o que ele vai tomar de você. E você pode achar que é até de graça o que ele está te oferecendo. Eu vou ganhar isso aqui, não vou pagar nada. Olha, não tem nada de graça nessa negociação com o inimigo. Não tem nada de graça. Se você aceita alguma coisa que ele te oferece, então alguma coisa ele vai te tomar. Então, por exemplo, a pessoa, ela se deixa levar pela bebida alcoólica. Pode ser até de graça a bebida, mas você vai pagar por isso. Quantos se enveredaram por esse caminho e estão pagando caro pelo vício do alcoolismo? Estão pagando como? Em reais? Não, estão pagando com a própria saúde. Estão pagando porque perderam o emprego, perderam a família, perderam os seus bens e podem, a qualquer momento, perder a própria vida. Então, Satanás, ele cobra caro quando ele negocia com as pessoas. Então, a pessoa que se envolve com as drogas, olha, pode ser, ainda que seja legalizado, olha, a nossa opinião como cristãos não depende das leis humanas. A nossa lei está aqui na Bíblia.
Olha, as drogas podem ser legalizadas. Nós continuaremos falando contra as drogas em nome de Jesus. Nós não vamos mudar a nossa mensagem, porque o plano de Satanás é que você seja um drogado. O plano de Satanás é te matar de overdose, mas o plano de Jesus é te dar vida abundante. O plano de Jesus é que você seja uma pessoa com a cara limpa, uma pessoa que não tem de que se envergonhar, uma pessoa que não vai ser encontrado caído na sarjeta. Não, é uma pessoa que não vai ser encontrada na Cracolândia, mas vai ser encontrada no templo louvando e adorando o Senhor. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Portanto, nós vamos continuar falando contra as drogas. Vamos continuar falando. Hoje em dia dizem que prostituição é trabalho, é profissão. Nós continuamos dizendo que é uma maldição de Satanás na vida das pessoas. E que o Senhor quer libertar as prostitutas. Quer libertar os prostitutos também que se relacionam com elas. Porque o Senhor ama a todos de igual forma, mas Ele não quer que ninguém continue nessa desgraça do pecado. Muito bem, então, essas propostas do inimigo, elas têm um preço muito alto, e você perde a sua honra, perde a sua credibilidade, perde o seu bom nome, perde a sua reputação, mas o plano de Deus é que você rejeite as propostas do inimigo, assim como Moisés rejeitou as propostas de Faraó. Amém? Então você precisa ter uma postura firme, em nome de Jesus. Nós temos aqui, já durante esses 7 anos, nós temos ensinado a palavra de Deus, porque o nosso propósito não é apenas que você tenha bons momentos aqui na vigília, não é? Momentos gloriosos com louvor, adoração, mas é que você, pela palavra de Deus, você aprenda valores que vão sustentar a sua vida na presença do Senhor. Agora, fica a seu critério aceitar ou não a palavra do Senhor. Tome uma postura firme, porque as propostas, elas vêm, as propostas virão, mas você precisa ter, acima de tudo, um propósito com Deus na sua vida. Você precisa ter essa firmeza, assim como Moisés teve, e não ceder nada ao diabo. Não ceder nada, porque o Senhor tem algo muito melhor para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.